Olá, estamos aqui, Doc Working Talks, eu e meu amigo Caio, fundador da FanMask, empreendedor que não sossega em nenhum momento na área da saúde e da odontologia. Obrigado. Estou aqui com o Maurício Querido, dentista, empreendedor social, empreendedor na Doc Working. Estamos aqui começando o Doc Working Talks. Para a gente é uma honra estar aqui no Espaço da Belas Artes, na faculdade situada aqui no Shopping Cidade Jardim, um espaço maravilhoso para esse podcast. Queria aproveitar e mostrar aqui o lançamento de um livro, As Aventuras de Tito, que é um livro infanto-juvenil da ONG Amigo da Vez, que, aliás, o Tito vai contar a história da ONG nas viagens pelo Brasil e nas suas missões. E do projeto CuraCycle, que a ONG faz junto com a empresa CuraProx, onde a gente faz placas como essas aqui. Então, são resíduos tipo escova de dente, tubo de creme dental usado, que são destinados para a ONG, parte vira material reciclado e parte vira obras de arte. E hoje nós estamos aqui na honra, nossa primeira entrevista desse Talks, nosso amigo aqui, Alberto Blay, que é fundador da Pleno Bioengenharia. O Beto é especialista, reconhecido na área, muito conhecido, vasta experiência na implantodontia, mestre em laser pela FAUSP e membro do Conselho do Hospital Albert Einstein desde 2003. Fez especialização comigo, muito tempo atrás, né, Beto? E eu lembro de uma situação que, como faz muito tempo, nessa época a gente usava diapositivo, os slides. Então, você tinha que preparar o slide, mandar para a empresa... Montar o carrossel. Montar o carrossel na ordem certa. E da nossa turma, nós dois nos enveredamos a fazer data show. A faculdade tinha um único data show. Nós conversamos com o nosso querido professor Wilson Sendic, Nossa. que nos dava... Você resgatou isso, hein? A especialização. E ele falou, ok, vocês vão fazer no mesmo dia, mas olha, se der pau na lâmpada, vocês vão tomar um 0. E a gente ficou apavorado, mas tinha que dar certo, né? Isso tem a ver muito com coragem, né, Beto? Porque a gente desbravou uma coisa que hoje é muito normal, na época não era. E eu queria começar exatamente com isso. Depois que você saiu do mocho, com tanta coragem aí, vocês desenvolveram um projeto muito legal que eu queria que a gente contasse, através das suas palavras, como foi. Obrigado, Maurício. Obrigado, Caio. Tá aqui, é um prazer enorme estar aqui no Doc Working Talks com vocês para contar um pouquinho da minha trajetória. Maurício, você acho que acompanhou do dia 0, né, desde o conceito da ideia até a gente estar aqui, e já se passaram 30 anos desse famoso data show, né, da gente sair do slide pela primeira vez. Eu acho que coragem, né? Eu acho que coragem dá medo, né? Porque você tem que vencer. Então, eu acho que é uma coisa que faz parte. Eu acho que nós três aqui, empreendedores da odontologia, né, em algum momento a gente resolveu fazer alguma coisa diferente, né? Resolveu sair daquele mundo do mocho, do consultório, mas nós três ainda continuamos nesse mundo, né? Mas fazer algo que fizesse o bem às pessoas de alguma outra forma. Eu acho que é isso que me moveu a empreender, a criar uma solução nova, né, para nós, implantodontistas, podemos trabalhar de uma forma mais previsível, mais simples, tornando os nossos procedimentos mais assim, amigáveis para o nosso paciente. E foi assim que tudo começou, né? Que o medo tem aquela história, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. E o medo, ele funciona como uma ferramenta de alerta, né? É o que impulsiona muitas coisas para a gente fazer. Se não tiver o medo, às vezes as coisas não saem como deveriam sair, né? O medo torna a gente mais responsável, né? Porque é bom que a gente tenha medo e coloca um limite, né? E o empreendedor, né? Eu acho que ele vence a barreira do medo. Ele nunca deixa de sentir o medo. Tem que ter medo, né? Tem que ter medo. Faz né? parte. Senão... Né? Então, mas aí é o que vem depois do medo, né? É a persistência, eu acho que a resiliência, fazer algo novo, eu acho que requer muita perseverança, né? Muita dedicação. Tiveram muito tempo, né? Porque faz quanto tempo que começou essa história de você sair do mocho e começar desde a visão de você enxergar, pô, o meu problema é essa dor que eu tenho, eu preciso resolver essa dor. E todo empreendedor começa foi assim. Esse planejamento, né? A ideia, muita gente tem, né? A ideia, isso incomoda, isso tem um gap de mercado ali, posso atuar aqui.
Mas como foi esse planejamento que você pensou e falou, não, aqui tem mercado, juntou com amigos, com sócios e Caio, eu acho que conseguiu... o planejamento ele foi acontecendo. Obviamente, eu acho que tem fases, né? Que você tem a ideia, né, você tem um problema que você quer resolver, que você ainda não tem uma ferramenta. Aí vem a ideia. Putz, que né, a pessoa fala o sonho. Né? Você sair do sonho e partir para a ação, primeiro é a tomada de decisão. Eu vou fazer isso. Aí você começa a tentar buscar os caminhos para resolver aquilo. Tá? Então, vou fazer uma parceria com alguém que já é desse segmento para ver se me ajuda. Vou falar com um centro universitário que tem cabeças pensantes que podem nos ajudar a trazer soluções. Então, você sempre vai num começo tentando ir para um lugar de conforto, que alguém já faz uma coisa parecida, onde você não tem essa experiência, começa a falar com gente de negócios, né? Porque, tudo bem, nós somos dentistas, teu negócio é um nicho. Formação de dentista. Formação né? de dentista. Aí você vai falar com gente que tem formação de negócio. Então, aí você começa a tentar juntar as peças de um quebra-cabeça. Que, num começo, você não tem nem os cantinhos ainda para falar. Essas são as 4 iniciais. Por onde começa? Não tem aquelas 4 iniciais de um puzzle que você fala assim, daqui eu vou começar a sair. Você não tem essas... Não tem receita de bolo, Cara, né? você não tem Aliás, tem, mas normalmente não funciona, né? Cara, e o que a gente foi buscar realmente não tinha. Então, Maurício, a gente teve que estudar muito, viajar muito, falar com muitas pessoas, para primeiro tentar ver se alguém podia nos ajudar, porque no final, né, o que a gente queria? Um produto, né, na realidade é um substituto ósseo prontinho para colocar ali no paciente que tivesse alguma deformidade. Resumindo, era mais ou menos isso. Então, a gente começou a falar com pessoas da indústria. Chegou um momento que foi a tomada de decisão. Nós vamos ter que fazer sozinhos, do zero. Uma empresa, uma fábrica que vai juntar nela um laboratório de desenvolvimento, porque ninguém vai desenvolver isso para nós, uma indústria, porque ela tem que virar uma fábrica, né, e tem que ter um produto homologado, então você tem que ter uma fábrica para ter uma homologação, para aquilo virar um produto para a gente usar. A gente não queria, né, Maurício, a gente conviveu muito na universidade, a gente ainda... A universidade tem o brilhantismo intelectual, mas ela não é uma fábrica, ela não faz produto, né? E a gente queria ter um produto. Então, no final, a gente acabou montando uma empresa que dentro dela tem um centro de desenvolvimento. Então, e a gente foi criando, né, o plano de negócio muito a partir desses conceitos. E aí depois envolveu especialistas em negócios para nos ajudar. Né? E é legal porque não é uma empresa de implantes, é uma empresa de bioengenharia, porque é muito além de implantes. Né? O que vocês fazem lá não vai só para odontologia, é para medicina, né? E sei lá mais para onde vocês vão, porque é muita tecnologia dentro de um ambiente que é um hub de inteligência, de tecnologia que vocês têm lá. Né? Não, isso que eu acho que é genuíno quando você vai inovar genuinamente. O negócio não existe. Realmente você vai fazer algo novo. Então, quando você faz algo novo, né, hoje tem as palavras, disruptivo. É disruptivo. Então, você viu uma aplicação, mas a tua disrupção faz com que aquilo você escale para outras áreas e especialidades. E num determinado momento, a gente falou, com certeza, isso aqui a gente pensou numa aplicação, mas vai além da aplicação original. Porque agora que a gente desenvolveu uma aplicação com uma tecnologia, com certeza a gente pode beneficiar e aplicar isso em outras áreas, que a gente fala de outras áreas médicas, né? Por isso que a gente fala que a Plena é uma empresa de bioengenharia, biotecnologia, associado à reconstrução de tecidos, né? Eu acho que é um caminho que, de novo, a gente não trilhou, né? Ele aconteceu por conta de desenvolvimento. Continua acontecendo, né? Continua acontecendo. Tem muito caminho para ir, né? Eu acho que tem bastante coisa por vir, felizmente. Felizmente. Felizmente a coisa é promissora pelo tipo de desenvolvimento, pela qualidade, por todo o esforço que a gente colocou, né, para trazer um produto realmente qualificado, né, num país que é difícil ver esse tipo de indústria, né, de inovação na área de saúde, focando com as melhores práticas para lá na ponta
a gente poder falar, pô, o Brasil foi capaz de desenvolver tecnologia com qualidade e trazer isso É um orgulho para nós. a preços competitivos, entendeu? Então, hoje somos a única empresa no mundo homologada para fazer os produtos e as tecnologias que a gente está hoje no mercado e trazendo coisas que estão por vir, como você falou. Né? E vocês não estavam também fechados com a ideia, né? Vou só para odontologia, vou só... Porque o dentista, às vezes, pensa na boca, né? E vocês abriram uma empresa já pensando... Talvez não pensando nisso, mas viram em algum momento que isso pode ir para outras áreas, né? Então, Caio, é exatamente isso que você falou. No começo das conversas, quando eu comecei a ver as tecnologias, obviamente você começa a conversar com pessoas. Né? E eu, como sou membro do Hospital Albert Einstein, eu tenho um grau de relacionamento, eu fui perguntar para as pessoas ali dentro, primeiro, olha, eu não tenho relacionamento com o órgão regulador, com a Anvisa. Alguém aqui poderia me apresentar, porque eu preciso tirar umas dúvidas, porque eu sou dentista, eu vi uma tecnologia que eu acho muito promissora, mas eu preciso entender qual é a leitura do órgão regulador, porque de repente você vai fazer um negócio, chega lá na ponta, a Anvisa fala, eu jamais vou aprovar isso, vocês são malucos. Então, nessa conversa, na primeira conversa que eu tive com um médico, ele já olhou para mim e falou assim, eu posso participar dessa empresa? Porque eu já acho que essa tecnologia já dá para aplicar para as outras áreas. Já pegou o telefone, já ligou para um outro especialista, né? E essas duas pessoas estão hoje dentro da Pleno, fazem parte, né, de um conselho, né, não executivo, consultivo, mas eles estão como membros do board de desenvolvimento. Eles são do comitê científico da Pleno. Então, eles não estão no dia a dia operacional. Coloca expertise junto. Exato. Que é fundamental, visão, né? A visão de médico, de outras áreas, é importante para a gente não ficar restrito, né? Não, porque o know-how que a gente tem hoje da odonto, esses caras têm a ortopedia, da oftalmo. Então, eles falam, olha, aqui eu vejo a oftalmologia, ela tem diversas vertentes, como na odontologia, a orto, a endo, a pé. Então, para a gente é difícil identificar. Aí uma pessoa que você vai conversar fala, puxa, eu já identifiquei. Gente, tem produto, eu confesso para vocês, a gente poderia estar na gastro, a gente poderia estar na cirurgia plástica, a gente pode estar no oftalmo, a gente pode estar na ortopedia. Assim, com poucas pessoas que viram a Pleno, conheceram e entenderam o tipo de produto e a aplicação. Então, o que virá, né, Maurício? Eu não sei. Eu falo que só Deus sabe, só eles sabem. Ou nem ele sabe, né? Mas vai saber, né? Quando passar na sua frente, vai saber. Tomara. Uma coisa que eu sempre falo em palestra, que é a aula que eu dou, que é o networking. Networking, para mim, foram coisas assim importantes, desde as mais simples até as mais importantes. Para chegar no porte que vocês chegaram, de empresa, de tecnologia, de envolvimento de pessoas, de expertise, é networking, né? Não é networking. O tempo inteiro você tem que estar... Às vezes uma pessoa conectado, muda todo o caminho que você vai seguir. Eu, durante 15 anos, eu dei aula, né? E eu sempre falei para os meus alunos, né? E falo isso até para as minhas filhas. Você não tem como reescrever sua história. Não. E a sua história, ela vai ser escrita com as suas ações diárias. Então, você não pode ter gap em currículo. Fiquei muitos anos sem fazer nada, não fiz nenhum curso, né? Eu não me atualizei. Então, você tem que estar o tempo todo conversando com pessoas, se atualizando. Eu acho que aí sim você começa a ter ideias. Ele teve ideia. Né? Falam que tem sorte quem acorda cedo e trabalha o dia inteiro. Mas assim... Quem está preparado, né? Com certeza, todo empreendedor ele passou por uma dificuldade. Aqueles jovenzinhos que ficaram milionários com fintechs, em algum momento ele foi comprar um produto num caixa eletrônico, não funcionou. Ele teve algum problema que ele viu uma solução. E aí ele vai tentar resolver. Mas você tem que estar falando com pessoas. Né? Então, eu acho que networking é fundamental. Né? Você tá com pessoas que você possa recorrer para estar o tempo todo te aprimorar. É difícil você falar, eu conheço tudo, eu tenho tudo. Você tem que estar do lado de pessoas competentes. Normalmente tem que buscar pessoas mais competentes do que você para você crescer. Né? Então você tem que estar o tempo todo conversando com pessoas que você veja também que não fazem você perder tempo, né? Que te ajudem a dar passos mais largos, né? mais largos e para cima. Pra frente.
Sem dúvida. Network é importante. Eu falo sempre que network não é só a gente conhecer e pedir. A gente também se doar, né? Se deixar à disposição dessas pessoas, porque é uma troca. Network é uma troca, né? Total. Você pode ajudar uma pessoa aqui, por mais importante ou menos importante que ela, mas às vezes uma pessoa dá um pitaco num negócio teu que muda, ou te indica uma pessoa, um negócio para fazer, Sim. que muda toda a história tua, né? A gente estava conversando até um pouquinho aqui antes, né, de coisas que vocês fizeram, olhando hoje, 2024, 2025, para trás, coisas que vocês fariam diferentes. Mas é fácil olhar no retrovisor, né? Então, quantas pessoas ali que surgiram, quantas ideias, caminhos que vocês pegaram que poderiam ter sido encurtados, que depois, em um determinado momento da vida da empresa, de vocês, né, vocês conheceram pessoas que, se conhecesse antes, teriam encurtado um caminho, né? Ah, isso é incrível como essas coisas acontecem, né? Então, o famoso se eu soubesse, se eu tivesse... Então, tem que olhar para frente, você tem que... eu penso assim, né? Resolução de problemas, né? Então, você tem que estar o tempo todo pronto para resolver problema. E o que me falaram lá atrás, né? Quando eu estava começando, será que eu monto uma empresa? Aí me falaram o seguinte: você precisa ter 3 conceitos muito claros dentro de você para você ir para frente com o negócio. É assim, vai levar mais tempo do que você imagina, vai custar mais caro do que você se planejou e você vai se decepcionar com pessoas que você não imaginava. Maurício, tudo isso aconteceu porque daquele dia, né, que a gente teve a ideia de fazer algo até hoje, são mais de 15 anos. Eu diria que 5 anos a empresa já está no mercado e 10 anos de muito estudo, muito planejamento para identificar a tecnologia, para a gente desenvolver os produtos. Depois, quando você já vê qual a tecnologia, você já sabe que, se eu usar esses equipamentos com essas matérias-primas, eu chego nesse produto, aí começamos a pensar no modelo de indústria. Então, o que eu teria feito diferente, como eu teria feito, você imagina quantas coisas a gente imaginou de processo que hoje estão lá e que hoje no mercado, tendo que aumentar a produção, o mercado reagindo à presença da Pleno, muitas coisas a gente está mudando. Pessoas, infelizmente, né, que começaram com a gente não se adequam a essa nova fase de empresa. Gente que funciona muito bem no desenvolvimento, mas já não funciona bem quando você precisa escalar de forma industrial. Então, são muitas coisas. Tudo bem, passa, né? São fases. Eu vejo isso como fases. Você sair de um modelo de startup para uma indústria, são fases que você obrigatoriamente vai passar. E hoje eu vejo, eu podia ter começado num local menor. Então, são decisões que você tem que tomar no começo, baseado em estudos, baseado em networking, em consultorias. Chega uma hora que você tem que falar com especialistas. Mas, gente, quando você fala, você está ali, o dia a dia, é aquilo que faz, por mais que o consultor, né, te ajude, e empresários, outros segmentos, o dia a dia é que faz aquilo trilhar o teu caminho. Então, hoje, muitas coisas do que a gente fez, eu diria que a gente acertou mais do que errou. Principalmente quando eu falo de produto. Acho que o produto que hoje a gente colocou no mercado, ele está excedendo até as nossas expectativas de desenvolvimento. Porque isso a gente dominava. O que eu não dominava, plano de negócio, indústria, precificação, estoque. Contrata quem sabe. Isso tem muita coisa que a gente está mudando. É incrível. Então, o que a gente não dominava como fundadores, né, da área médica, idealizadores de produto, muita coisa que eu acho que a gente podia ter feito diferente são de outras áreas que a gente não tinha o domínio. E vocês colocaram pessoas, por exemplo, fora da área médica odontológica, no comando ali da operação? Porque tem essa questão, né? Você funda a empresa, aí você está ali no comando, mas você sabe que você tem algum gap de gestão ou de outras questões. Vocês colocaram outros profissionais nessa linha de frente? E como foi essa relação aí? Legal, Caio. Então, olha que interessante. Quando você, né, se apoia nessas empresas de consultorias, até alguns amigos que são de negócio, e te ajudam a desenvolver, fazem aqueles famosos planos de negócios, business plans, são lindos. Né? Aquele Excel, eu não gosto de
planilhas, eu gosto de sangue, de laboratório. Então, você vai acreditando nessa turma, né, se apoiando neles. E aí, como foi no caso da Plenum, tá? Alguns desses consultores, eles até se ofereceram para estar junto nessa jornada na parte de execução do negócio. Né? Eu acho que foi um erro, um dos erros, o que eu teria feito diferente. Primeiro, eles não largaram as empresas de consultoria. Eles continuavam com a empresa de consultoria. Então, parte do tempo... Não embarcou de cabeça. Embarcou de cabeça. Parte do tempo eles se dedicavam à nossa operação e parte do tempo eles continuavam com a vida deles. Porque também, para eles, era tudo... Ele ia apostar tudo num negócio que ele não é do ramo... Há um risco, né? Cara, será que esses caras, esse produto é tão bom como eles estão falando que vai ser? Ou tem mercado para isso? Então, eu até entendo. Não, em nenhum momento eu culpo nenhum deles. Claro. Mas, assim, hoje nós mudamos. Hoje eu tenho um especialista em gestão... Que está lá, né? Que está lá, 24/7, não tem nenhuma outra atividade. E aí sim, por quê? Viu que esses primeiros 4 anos que a gente fez de Plenum, trabalhando com essa forma dessa gestão híbrida, part-time, o cara ali um tempo, cara, não... Funcionou até a linha 2, né? É perfeito. Depois Funcionou até a linha 2. né? Então a gente teve... E são essas coisas que você tem que tomar... Tem um ditado que fala assim, né? Faz logo, erra logo e conserta logo. Conserta logo. Entendeu? Então, cara, a gente tem que fazer as coisas... consertar rápido quando você vê que você tem alguma coisa que saiu... Que você fala assim, cara, eu preciso de alguém que me traga mais fôlego... expertise. A palavra é Isso é um expertise. processo de todo negócio, de todo empreendedor. Né? O empreendedor não para de ter medo, ter gelo na barriga, borboletas na barriga, riscos, né? Skin the game. E tem uma coisa que toda indústria, qualquer área, qualquer ramo, ela cresce, ela chega num ponto de inflexão, ela começa a perder tração. Se ela não se transformar, né? não se reinventar, ela tende a cair de bico, porque as coisas vão surgindo no mundo. O mundo tá muito rápido, né? Sim. Então, vocês lançaram uma coisa agora que está sendo exportada para o mundo, que é fantástico. Tem que surfar essa onda, obviamente. E para nós que somos dentistas, eu que opero, faço enxerto, reconstrução na clínica, aí, bastante, eu só tenho a agradecer, né? Porque, pô, abre, coloca, fecha. Assim, meu trabalho ficou muito mais fácil, né? E para o paciente, obviamente, é melhor. Né? Então, por isso que ele fala que tem coisas novas que vêm por aí, é isso aí. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E são as fases, né? Primeiro, será que eu vou conseguir desenvolver? Depois, será que o mercado vai absorver? Aí, será que a indústria vai me copiar? Será que alguém agora que viu tudo isso vai fazer algo Isso melhor? Que eu queria perguntar. Como Entendeu? foi o impacto dessa inovação? Porque tem grandes players no mercado, não fazendo especificamente isso, mas... Tem indústrias multinacionais e nacionais também no mercado. Como foi essa reação, que você, pela sua visão, né? Frente quando você se expôs no mercado, está com sua empresa ali, no congresso e tudo. Como que os concorrentes ou a indústria que trabalha junto viu a atuação da Plenum ali? Eu posso acrescentar um negócio que eu me lembro muito. Pode. Quando a empresa foi literalmente lançada, foi no congresso... eu estava ali conversando com eles e tal, já estava usando os materiais de enxertia. E eu vi o pessoal das empresas, todo mundo indo ali, olhar, perguntar Curioso. o que é. Eu vi. Mas isso é legal, porque isso estimula a indústria a buscar coisas novas. Buscar... Claro que nenhuma dessas foi seguir exatamente o que eles estão fazendo, mas foram buscar outras transformações. Isso é normal, isso é bom para o mercado. Né? Não, eu acho que a evolução da sociedade caminha dessa forma. São saltos, né, são inovações que, com certeza, tomara que nos copiem, porque pelo menos mostra que a gente estava fazendo... Tomara que Caminho certo. não tão rápido, né, deixar a gente surfar um pouco, mas que já venham com uma evolução, porque eu acho que aí sim, eu acho que a humanidade evolui dessa forma, né? Alguém dando um passo diferente, alguém olhando, com certeza... Vão pensar, gente, tem centros de desenvolvimento de grandes multinacionais. A gente é um anãozinho. Agora, imagina centros com 300, 400 pessoas só de inovação, olhando. Pô, esses caras trabalharam com impressão 3D. Pô, a gente não estava olhando. Do mesmo jeito que os carros eletrificados. Um dia um cara olhou
De repente, ele começou sozinho e hoje você tem várias marcas, carros indo mais longe, carros indo mais velozes, né? Toda uma tecnologia que alguém começou e isso vai avançando. A gente pode falar pelo celular, né? Tudo. Em 2007 lançou o primeiro iPhone, revolucionou toda a indústria, tudo, a vida das pessoas, né? O mundo da fotografia, a gente ia imaginar que um celular ia revolucionar o mundo da fotografia. Da música. De da tudo, música, né? Tudo. entendeu? Então, Maquininha de cobrança, né? Bastou uma atualização no software no aplicativo do telefone celular, você já tem uma maquininha na tua palma da tua mão. Isso revoluciona. mas, Caio, é uma preocupação. Eu diria que eu vi dois movimentos, né, da concorrência que é muito poderosa. Né? O primeiro é uma surpresa, deixa eu entender, deixa eu ver o que eles estão trazendo. E aí a concorrência colocar muita dúvida no mercado. Com certeza, e a gente soube desse movimento, que isso aí não vai funcionar, calma, eles não têm, né, um track record. Então, teve esse movimento que é um movimento de um novo player e uma concorrência falando, eu tenho 50 anos de mercado, você vai agora, isso aí que eles estão colocando, você acha que é melhor do que eu fiz? Então, é uma coisa natural. Que, de novo, são as fases. A preocupação que a gente tinha era lançar um produto cientificamente à prova de questionamentos, clinicamente que as pessoas conseguissem usar ele bem, né? E aí agora a gente olhando como a gente se defende desses argumentos, e que são diários. Né? A cada coisa que a gente coloca, a indústria, eu acho que está observando, e agora a gente já tem 5 anos, né? Então já não é uma coisa tão novinha, e eu acho, e trabalhos científicos vindo, mostrando essa história da impressão 3D, com certeza eles estão olhando, eu diria que de forma respeitosa pelo que foi feito e o que a gente está fazendo, entendeu? Eu vejo assim. Mas sempre tem eles tentando, é o mundo dos negócios, né? Falar que não é bom, que não funciona, enfim. Faz parte, né? Faz parte. Mas aí eu queria te perguntar um negocinho um pouquinho diferente do negócio em si. Para você estar ali, você está há muito tempo dentro da empresa, a gente acaba vivendo. Quem empreende, vive aquilo ali, né? E se a gente não tem o suporte em casa, família acaba sendo o nosso grande suporte, né? Caio empreende, vocês com a empresa lá. Aliás, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, os hobbies, a parte da família, como é que apoiou, como é que entendeu a ausência do pai, do marido ali, do filho, do irmão e etc. Porque você se ausenta muitos momentos porque você está ali tenso, tem noites que você não dorme, tem noites dia que você acorda, você está feliz da vida porque putz, aquele ali que estava travado está andando, aí depois não dorme de novo. É uma montanha-russa, né? Maurício, você conhece minha esposa há muito tempo. Claudinha. É assim, uma super parceira. Né? Então, tem que segurar uma barra muito forte. Né? Porque a gente se conheceu no primeiro ano de faculdade, né? Então a gente estudou junto, começou logo depois de formado, cada um no seu consultório, né? Na sua vida, mas depois a gente se juntou para trabalhar no mesmo consultório, com especialidades diferentes, mas assim, um convívio muito próximo. Né? A gente ia para a faculdade junto, então a gente já tinha vida de marido e mulher antes da gente se tornar marido e mulher. E, de repente, entra um fator muito novo, que é a empresa. Né? Fora de São Paulo, eu tendo que me dedicar muito, você aprende a não dormir, né? Nunca tinha tido insônia, você já começa, você aprende a viver com menos horas de sono, porque realmente a ansiedade, ela vai lá para cima. Vai lá para cima, mas eu tento ao máximo. Você erra, não tem jeito. Por mais que você queira, você passa a ter menos férias, né? Quando o negócio é seu, é muito difícil. Então, eu diria que o desenvolvimento ainda, eu consegui manter toda uma rotina, né, com as minhas filhas também. Minha família é muito unida, né, os 4, meus irmãos, mas dos últimos 5 anos para cá que a coisa mudou muito. Aí você tem que estar muito focado no negócio. Então, teu hobby, né? O nosso hobby é esporte. Né? Vocês pedalam ainda? A gente pedala ainda, muito menos, mas todo sábado a gente está lá. Menos do que gostaria. Menos do que gostaria, mas a gente se obriga para manter um pouco da sanidade mental. É importante você algumas horas
tentar não pensar... Extravasar aquela energia. Extravasar. Né? Mas aí eu já vejo... eu acho que uma das conquistas, né, independente do negócio, eu vejo minhas filhas, né, que quando esse negócio começou, elas eram crianças. Né? Uma tinha 3 para 4 anos, a outra tinha 7 para 8. Hoje, a mais velha já formada. Mas sempre elas pensando, pai, o que a gente pode estudar para ajudar você, para ajudar a empresa. Então, eu acho que... Isso é gratificante, né? Então, eu acho que a gente conseguiu trazer o estresse de uma forma muito mais colaborativa e positiva. Pô, estamos tentando fazer uma coisa bacana para o bem das pessoas, né? Engajando. Então, elas acho que absorveram o estresse de uma forma assim, puxa, será que eu posso ajudar também esse negócio? Cresceram com a empresa, né? De certa forma. Né? Elas chegaram até a duvidar uma época, que elas falavam assim, pai, esse negócio essa fábrica existe? Por que você fala tanto? Você nunca levou a gente certo, lá? Né? Porque tantos anos normal, falando, né? Do negócio, até que compra de terreno, levantar a fábrica, e elas eram pequenininhas, foram crescendo e tal. Aí, 14 para 15 anos, depois de 10 anos, tudo bem, há 10 anos você vai fazer uma fábrica? Onde é? Isso existe. É palpável, entendeu? Né? A gente vai lá, né? Mas eu acho que sem o apoio da família é impossível. E você também teve 2 grandes amigos que estavam juntos nessa jornada, né? Foram fundamentais. Isso aí facilita a viagem, não Estão facilita? ainda, né? Sim, eles continuam. Estão. Então, eles, desde de compartilhar... O Sam e o Jamil, vamos falar aqui. Eles não puderam vir, mas vamos falar deles. São super parceiros, era para estar aqui, né? Mas a gente tem que se dividir. O Jamil hoje está indo para Porto Alegre para falar com um grupo de bucomaxilos lá, então a gente tem que se dividir. O Sami, semana que vem, vai estar em Recife também com uma turma. Então, essa é a vida do empreendedor. Essa é a vida, cada hora nós estamos num lugar. Então, sem os dois não teria nem acontecido, porque as conversas foram entre nós. Né? Pô, olha a ideia, vamos fazer assim. Então, foi muito... colaborativo, um com o outro, né? Um baixa a bola, o outro está mais firme, então, vamos lá. Os amigos, a família. Sem isso, você não... óbvio que você tem que ter a tua família de origem, né? Teus pais, irmãos, sim. Mas depois a família, tua esposa, quem está ali no travesseiro. E é difícil, Maurício, até hoje. Né? Fica uma culpa, você fala, pô, será que foi a coisa certa o tempo inteiro? Né? Mas você tem que tentar, de alguma forma, não se desculpar, mas mostrar a importância de você estar fazendo algo para o bem, tentando fazer o melhor. Aí que, por outro lado, eu ouvi frases que você fala assim, pai, você nunca mais vai viajar com a gente? É duro. Entendeu? É duro. É muito duro. Então, são escolhas que você acaba tendo que fazer que lá atrás eu não imaginava. Eu não me imaginava dono de uma indústria, né, com sócio. Eu era um dentista. Então, fazer um produto levou a montar uma empresa. E com todos os problemas que isso traz dentro de casa. Claro. É mais um desafio que você tem que aprender e tentar não magoar as pessoas. Não enxergam isso, né? É difícil. E não magoar as pessoas que você mais ama e que também têm esse mesmo sentimento por você. Claro. Então, você tem que, às vezes, abrir mão de muita coisa pessoal, né? E não se arrepender do que não fez, né? É isso. Vamos fazer as perguntinhas para ele, de bate-bola aí? Vamos lá. Queria saber, Beto, é parte pessoal até. Você falou que você pedala e tudo, que você consegue pelo menos uma vez por semana, né? Mas queria saber, por exemplo, assim, alguma coisa impossível que você fez, não necessariamente na Odonto ou no pessoal, que você se meteu a fazer, conseguiu fazer, ou que isso não teve efetividade, alguma coisa que você realmente... impactante, que você se colocou a fazer e conseguiu fazer. Que eu consegui ou que eu... Pode ter não ter conseguido, mas é uma coisa que... Algo impactante que você fez na sua vida, fora odontologia, fora... Vou te dar um exemplo. Tá. Eu fiz uma ultramaratona sem nunca ter feito uma maratona. Eu fui sem saber que era uma ultramaratona. E lá eu fiquei sabendo. Isso é uma ultramaratona. Nossa, mas eu nunca fiz nenhuma maratona. Como que eu vou fazer isso? Nas suas pedaladas, por exemplo. A minha primeira pedalada, eu sempre fiz muito esporte com a minha esposa, né? Mas aí um belo dia um primo falou assim, olha, vamos fazer um Gran Fondo Nova York. Aí tinham 2 modalidades, 80 km e 160.
Pô, aí, cara, minha esposa, ela é muito forte como pessoa, né? Decidida. E fisicamente no esporte ela é muito forte, né? Surfa onda grande, então nada muito, enfim. 160. Dá pra ir. Aí lá fomos nós, né? É tipo isso também. Ela junto. Ela junto, ela sempre junto. Então foi uma prova que a gente acabou fazendo a primeira vez em 9 horas. Ó, Aí que a gente viu que aquilo não era para amador. Aí a gente falou, cara, nós precisamos... treina mais. Um ano depois a gente fez em 6 horas e meia. Nossa. Entendeu? Isso é legal. Então, vencer desafios, isso, né? isso ajuda na parte do empreendedorismo também, porque você cria uma resiliência, né, física, no caso dessa aí, né? Que vai para a cabeça, né? No dia a dia, porque você aguenta um tranco tão grande fisicamente que você fala, nossa, eu não sabia que eu podia chegar nesse ponto, né? Porque muitas dessas coisas está mais do que no físico, está na cabeça, né? Sim. Se não tiver controle emocional, você chega a não entregar. Eu acho que uma coisa que eu fiz ao longo da minha vida que me marca, assim, eu não tenho o costume de desistir das coisas, né? Então, por exemplo, essa prova teve momentos que tinha câimbra. Eu vou parar, eu não vou... Em nenhum momento eu falava, eu vou abandonar, não vou fazer. Não, eu tô aqui... Vambora? Vamos embora. Já entendeu? vim até aqui, pô. Então, curso de pós-graduação, nós fizemos a primeira especialidade de implante, eu fui da primeira turma de mestrado de laser, entendeu? Então, eu sempre busquei coisas novas e nunca abandonei no meio, entendeu? Boa. Isso Muito aí. bom. E parte de tecnologia, vocês estão mexendo com biotecnologia e tudo, e que é muito atual o tema de inteligência artificial. Vocês usam isso no dia a dia? Como que esse tema está na sua indústria, na sua empresa e até no dia a dia? Hoje a Pleno ela foi montada dentro de uma estrutura de indústria 4.0. Então, independente da chegada da inteligência artificial, né, os equipamentos eles estão preparados para se conversarem. Então, você tem um mapeamento da tua produção. Num determinado ponto, né, o equipamento mostra que aquela peça está qualificada ou não. Então, ela trava. E a estrutura está pronta para essa nova era da inteligência artificial, que é o seguinte, a máquina apontar que a peça não está boa, aonde ela não está boa, e ela sozinha consertar e ajustar e retomar a produção. Então, a gente está preparado para isso, né? Que é um machine learning e um machine acting, né? A máquina agindo. Então, eu acho que esse salto que a gente teve de inteligência artificial, ele chegou num momento até anterior ao que a gente achava. Eu acho que agora vai ser muito mais rápido a gente poder implementar esses softwares que vão fazer a gestão da ação da máquina frente ao diagnóstico de alguma coisa que não está dentro de uma conformidade. Então, a gente está preparado para esse novo... Nova era, né? Nova era. Já está acontecendo, né? Nova era. E não tem como, gente. Entendeu? Já faz parte do dia a dia, né? A inteligência artificial. Com a tua experiência aqui, a gente está chegando no final, mas você, com a história toda tua de empreender e tudo mais, você gostaria de deixar algum recado para quem está aqui assistindo em relação a empreender? As pessoas que têm seus sonhos, têm seus projetos, mas não saem do mocho por medo de empreender. Alguma experiência de vida, assim, algum toque, uma sugestão ou um recado? Eu acho que as pessoas não deveriam desistir. Se você tem uma ideia e você gosta de trabalhar, você acha que você consegue vencer teu medo, transforma o teu sonho numa ação. Entendeu? Eu sou suspeito. Né? Tanto que, como eu falei agora, eu não costumo desistir. Então, eu encorajo as pessoas, porque você pode achar que você não é nada importante. Cara, conversa com alguém e tente fazer algo diferente. Eu acho que é gratificante. Eu sou muito fã das pessoas que vão atrás dos seus ideais, de ideias e tentam executar. Mesmo que dê certo, tem que tentar, né? Não, a gente aprende mais com os erros, mesmo que não dê certo, tenta fazer, entendeu? Assim, o desistir ou não é questão se deu certo ou não.
né? Você tentou fazer, pode não ter dado certo, mas você não desistiu. Isso é uma cultura americana, né? Eles olham mais aqueles insucessos que você teve profissionais, porque mostra que você tem experiência para estar empreendendo, né? resiliência e tudo mais. Resiliência, as startups são assim. Então você vê as Startup Nations, aonde tem o maior número. É exatamente isso. Você não pode ter medo de empreender e se não der certo, você parte para outra. Não se mata porque não deu certo. Não. Você vai tentar fazer de novo, você vai... Normalmente entendeu? não é o primeiro negócio que dá certo, né? Depois do terceiro, quarto, você tem que ter uma experiência, um histórico para conseguir, né? Aquelas empresas, o cara abriu uma empresa e deu certo de cara, são exceções, né? Normalmente a gente, você abrir a plena, você tinha uma história... E não vai achando que vai ser fácil, que o sucesso vai ser rápido, Não, porque a gente nem vivenciou essa fase ainda. Nós estamos na fase ainda do trabalho, entendeu? Mas eu acho que é muito bom, as pessoas deveriam... quem está trabalhando, se tiver alguma ideia, tente empreender. Eu acho que cada vez o mundo está mais aberto, né? Esse mundo mais rápido, mais globalizado, com informação. Acho que meu recado é faça. Tente fazer, pelo menos, entendeu? Muito bom, Boa. muito bom. Boa. Betão, mais uma vez, obrigado você ter aqui, estreando aqui o nosso Doc Working Talks. Muito obrigado pela história, pela vida, que eu conheço bastante vocês há muito tempo já de perto, mas é legal compartilhar aqui com as pessoas a parte do Beto Blay empreendedor, que é Obrigado. uma faceta que muitas pessoas não conhecem. Obrigado, Maurício. Obrigado, Caio. Não sabia que eu estava estreando, uma honra enorme, né? Pelo respeito que eu tenho, pela amizade que eu tenho, né? A você, Maurício, o Caio, e contem comigo. Estou aí à disposição da Doc Working e que vocês tenham muito bons talks daqui, que eu vou acompanhar vocês, tá? O podcast eu acho que é uma ferramenta super importante para o desenvolvimento, né? Então, é o que você tenta fazer na Doc Working, né? É compartilhar e multiplicar, não é isso? Adorei. Isso aí. Compartilhar é multiplicar. aí. A gente Tá aí. compartilhando o espaço ou compartilhando ideias é onde a gente multiplica. Parabéns Queria pela deixar para você iniciativa. um presente aqui nosso, da Doc Working, e do Caio. Obrigado. Você abre para ver. A canequinha, tem tudo aí para você. Pô, Moleskine, para você valeu, poder valeu. escrever De os coração. seus insights. de coração, vou aqui guardar. Faz parte da minha rotina, os caderninhos. Então, mais um. Mais um aí. E aqui eu já Isso aí. Isso aí, ó. vou usar com muito carinho. Obrigado, Beto, gente. obrigado, Obrigado, viu?